Olá pessoal, sejam bem-vindos e hoje, estamos na quarta e última aula da nossa disciplina do nosso módulo de segurança da informação LGPD, certo? Muito entusiasmo aqui, na nossa última aula. Lembrando quem nos fala, professor Jefferson por aqui, seu professor, E ao longo dessas aulas, que nós tivemos aí, as nossas 3 aulas, estamos na quarta aula, a gente percorreu um caminho muito importante, A gente começou ali a entender, na verdade, começamos a entender ali o que são dados pessoais, Aquela informação que identifica ou torna identificável, uma pessoa. Depois, a gente se conectou em todos os riscos digitais, os famosos vírus ali. Então, falamos sobre um dos mais conhecidos, que é o phishing, a engenharia social, o malware e o ransomware, E vemos como os criminosos, gente, exploram muito essa questão do fator humano, tá? E claro que depois, a gente teve que se aprofundar e foi algo muito legal sobre a lei LGPD, que organiza todas essas proteções de dados aqui no nosso país, aqui no Brasil. Então, seus princípios, gente, bases legais e os direitos que ela garante para nós. A gente viu tudo isso, não é mesmo? E agora a gente chegou no momento que coloca tudo isso em forma prática. O título dessa aula já traz aqui que é Boas Práticas no Ambiente Digital e Profissional, e o subtítulo resume bem o que nós vamos fazer hoje, tá? Que são hábitos que protegem você e a empresa, certo? Porque no final das contas, gente, toda a teoria, toda a lei, todos os riscos aí, na verdade, se transformam em proteção real quando ela se traduz em hábitos diários, que é o que eu sempre digo para vocês, pôr em prática. Então, você pode saber tudo sobre a lei LGPD, mas se deixa a tela do computador desbloqueada ao sair da mesa, ou clica em qualquer link que chega por e-mail, ou se usa, a mesma senha ali, gente, para todos os acessos, é aquela senha fraca ali, a segurança não existe, tá bom? Você não está usando isso na prática, gente. Então, a segurança digital não é um produto que você vai lá e compra e já está garantido. Não, é um comportamento que você cultiva ali. É um conjunto de pequenas atitudes que, repetidas todos os dias, formam ali aquela barreira sólida contra todas essas ameaças e viram uma atitude diária, prática, muito simples de estar fazendo. E essas atitudes protegem não só você, mas também a empresa onde você trabalha, os colegas, os clientes e também, gente, o principal, a reputação de todo mundo aí, tá certo? Então é algo muito importante você não só levar isso para você, mas conscientizar todo o seu ecossistema em relação a isso. Tá bom? Então, na aula de hoje, vamos revisar os principais pontos de atenção e transformá-los em ações concretas, tá bom? A gente vai falar sobre senhas, autenticação, A primeira barreira contra todos os invasores, eu acredito que seja isso. Vamos falar de e-mails e mensagem, como que a gente identifica tentativas ou supostas tentativas de phishing, e engenharia social, e vamos falar de dispositivos e redes, como proteger o computador, como eu protejo o meu celular a essas conexões. Então vamos falar também de dados e documentos, como armazenar, como compartilhar e eliminar informações com responsabilidade, gente. E também de reuniões e colaborações. Um tema que ficou ainda mais relevante com o trabalho remoto aí nosso, não é mesmo? E o mais importante, cada uma dessas boas práticas, gente, é algo que você pode começar e aplicar já, como eu sempre digo.
não precisa esperar nada. Uma mudança pequena, como ativar a autentificação, né? Essa autentificação aí de 2 fatores é muito seguro na sua conta de e-mail, gente, já é um passo muito grande, tá certo? Então, bora comigo, peguem aí os blocos de notas, caneta, vamos anotar para depois pôr em prática, né? Tudo que nós vamos estar absorvendo na aula de hoje. Lembrando, última aula de lei LGPD. Então, foco total e vamos começar fazendo o quê? Alinhando o que a gente vai aprender aqui hoje, tá bom, gente? Por quê? Boas práticas, gente, não são apenas conhecimento, são ações que nós vamos incorporar no nosso dia a dia, na nossa rotina, tá bom? E o primeiro objetivo aqui, gente, não poderia ser outro, né? Que é identificar e aplicar boas práticas de segurança. Gente, digital no trabalho e na vida pessoal, tá certo? A gente vai sair, na verdade, da teoria e chegar em ações que realmente façam a diferença, né? Como criar ali, na verdade, exemplos como uma senha forte, como configurar a autentificação de 2 fatores que o professor disse, né? Como que eu consigo, professor, identificar o phishing, como bloqueio a tela quando eu estiver saindo, quando eu estiver ausente, né? Então eu vou recapitular isso para vocês, né? Até mesmo como armazenar e compartilhar os dados de forma mais segura, de forma mais política e alinhada com a lei LGPD. E tudo isso, né, gente, com exemplos para que você consiga, né, colocar em práticas e dicas que você pode estar usando ali desde já, tá certo? O segundo objetivo, gente, é reconhecer a importância do computador, né? Desculpe, a gente vai conhecer a importância do comportamento humano na proteção de dados. Então, gente, a tecnologia ajuda, mas o que realmente vai fazer toda a nossas diferenças são as atitudes. Então, o melhor firewall do mundo, né, não impede que alguém compartilhe uma senha ali por telefone, né? O antivírus, que é aquele mais caro que você investe, não vai proteger contra, né, um clique imprudente, né? Então a gente vai entender que o fator humano é o elo mais forte ou mais fraco, né, da nossa cadeia de segurança, certo? O terceiro, né, objetivo é adotar, gente, todos os hábitos seguros com senhas, e-mails, dispositivos e dados. Então a gente vai organizar boas práticas por áreas mesmo. Um exemplo, autenticação, né, comunicação, dispositivos, armazenamento, né, colaboração. Então, cada área tem as suas particularidades e você vai sair daqui com um checklist prático do que você vai fazer e do que você vai fazer para que você consiga evitar tudo isso, tá bom? E quarto objetivo, não menos importante, né, para sua carreira, é contribuir para a cultura de segurança, gente. Então, na organização, não é certo? Segurança não é só, gente, responsabilidade do nosso setor de TI, é responsabilidade de todo mundo, de todos. Então, quando você adota boas práticas e incentiva colegas a fazer o mesmo, gente, você ajuda a construir um ambiente mais seguro. E isso é valorizado por qualquer lugar, tá bom? Qualquer empresa, para ficar mais claro. Esses 4 objetivos formam um plano de ação, gente. E ao final da aula você não vai apenas saber o que fazer, né? Você vai ter ferramentas para fazer, tá certo? Então bora lá. Senhas e autenticação, gente. A primeira barreira. Já é o nosso título aqui do nosso terceiro slide, gente. A gente vai começar pelo básico, mas é algo muito essencial aí. Senhas e autenticação, gente. Essa é a primeira barreira que separa seus dados, né, de um invasor, tá certo? Se a porta de entrada é fraca, o resto não importa.
Então, a primeira regra, gente, senhas fortes. O que é uma senha forte, gente? Não é 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou senha 1, 2, 3, né? É uma senha ali mais longa, com no mínimo 12 caracteres, complexas mesmo. Coloque combinações de senhas maiúsculas, minúsculas, símbolos, números e o mais importante, que seja algo único. Nunca use a mesma senha em todos os acessos. Porque se um serviço for invadido e sua senha vaza, todas as suas contas que usam aquelas senhas vão ficar expostas. E como ter uma única chave, gente? É como ter, isso mesmo, uma única chave que abre a porta da sua casa, ou do seu carro, do seu escritório, do seu cofre. Então, se alguém copia essa chave e ela for a mesma, você vai perder tudo de uma vez só. Mas como lembrar de dezenas de senhas diferentes, gente? Todas, né, são muito complexas ali. E a resposta é o gerenciador de senha, gente. É um aplicativo como o Bitwarden, ou LastPass, ou OnePassword. Eles guardam, esses aplicativos guardam a sua senha em um cofre digital protegido por uma única senha mestra. Então você precisa lembrar de uma senha forte, claro, e gerenciar e preencher automaticamente aquelas outras. Isso não é só aumentar a segurança, é como facilitar a sua vida também ali no dia a dia, tá certo? A segunda regra, gente, é a autenticação de dois fatores, tá? Se a senha é a primeira barreira, gente, o 2FA, que é a autenticação de dois fatores, é a segunda. É algo que você sabe, né? A senha, né? Que combina com algo que você possui, às vezes um código enviado por SMS, um gerador, né, de senhas como o Google Autenticador, ou algo que você é, um exemplo, sua impressão digital, seu reconhecimento facial. Mesmo que alguém descubra a sua primeira senha, sem o segundo fator, não vai conseguir entrar e invadir as suas coisas. Então, ative essas autenticações, dois fatores, em tudo que for possível. E-mail, redes sociais, contas bancárias, serviços de trabalho, né? É uma das medidas mais eficazes que existem, gente. E a terceira regra, nunca compartilhe senha, gente. Nem com colegas, nem com supostos técnicos de TI, nem com familiares. Nenhum profissional de TI sério, gente, vai pedir a sua senha por telefone, por e-mail ou por mensagem. Se alguém pedir, com certeza é um golpe. Se um colega pede a sua senha para acessar um sistema, oriente-o a solicitar o acesso adequado pelos canais corretos, né? Compartilhar senhas, gente, quebra toda a lógica da segurança, tá bom? A quarta regra, troque senhas periodicamente, gente, especialmente em caso de suspeita. Se você receber um alerta de acesso não autorizado de um serviço que você sofreu uma invasão conhecida, troque imediatamente a sua senha. Em empresas, gente, siga a política de troca periódica estabelecida pela sua TI, tá bom? Senhas de dois fatores são a base. E sem isso, gente, qualquer outra prática de segurança fica comprometida. Então, comece por aí. Ative os dois fatores, tá certo? Bom, próximo slide, né? Agora a gente vai falar sobre uma das principais portas de entradas para ataque, gente. E é algo que sempre aconteceu, é algo muito antigo, né? Um dos primeiros ataques sempre é destinado a e-mail, gente. Isso mesmo, que são as mensagens, né? Os phishings e engenharia social, malwares, né? Então, tudo isso, gente, sempre chega na sua caixa de entrada. Sempre chega, né? Então, vou trazer aqui algumas regras para vocês. E a primeira regra, desconfie dos remetentes desconhecidos, gente. Muitas vezes o e-mail pode parecer que veio de um banco, mas se você olhar o endereço que foi enviado, né, vai estar lá algo estranho, como banco@segurança,
login.com, em vez de ser aquele endereço oficial, né? Sempre verifique o remetente, quem que me enviou, né? E-mails de empresas sérias, gente, sempre vem com domínio oficial da empresa, certo? Nunca vem com algo estranho. Então, vejam sempre isso. Segunda regra, não clique no link suspeito. Então, antes da gente clicar, gente, passa o mouse sobre ele. Por quê? Quando a gente passa o nosso mouse sobre, né, aquele link, ele vai nos dar uma prévia para onde realmente ele vai nos levar. E é aí que a gente descobre se aquele endereço é realmente o oficial do banco ou de qualquer, ou do governo, de algo que eu precise ali naquele momento, né? Então, muitas das vezes é um phishing ali, tá bom? Desconfie de link, gente, principalmente encurtados, como o bit.ly, tá? Quando vem de remetentes desconhecidos principalmente, tá bom? Terceira regra, não baixe anexos de fontes não confiáveis, gente. Anexo, gente, pode conter malwares. E se você recebeu um e-mail inesperado com um anexo, mesmo que pareça de alguém que você conhece, confirme por outro canal antes de abrir, tá? Por quê? Muitos ataques usam contas de e-mails comprometidas para enviar malwares para contatos, para outros contatos, tá bom? Quarta regra, ação imediata necessária, que é a nossa última chance ali. Não, tá bom, gente? Última chance. São classificadas de phishing. Os criminosos querem que você haja no impulso e sem pensar. Então, qualquer solicitação urgente deve ser tratada com desconfiança, tá bom? Quinta regra, reporte e-mail suspeito. Então, se você está em uma empresa, né, tem o hábito ali de reportar a equipe de TI ou de segurança, né, e isso vai ajudar a proteger não só você, mas todos os colaboradores. E muitas empresas, gente, tem um botão Report Phishing no e-mail. Então, sempre use ele, tá? No dia a dia, um bom exercício é antes de clicar em qualquer link ou baixar qualquer tipo de anexo, gente, pergunte-se: eu esperava receber isso? Eu conheço quem está me enviando? Faz sentido? Se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, sempre desconfie aí que algo ruim pode acontecer, né? Se você estiver acessando e colocando suas informações, certo? Bom, gente, os dispositivos que nós utilizamos, né, computadores, tablets, são os veículos dos nossos dados. A gente sabe disso. E as redes que usam são as estradas por onde esses dados trafegam, tá bom? Então, proteger dispositivos a redes sempre é essencial, gente. Então, a primeira regra que eu trago aqui para vocês é bloquear a tela do seu celular, do seu computador quando você se ausentar, gente. Isso parece ser algo muito simples, mas é uma das falhas mais comuns de todas. Você vai no banheiro, deixa o computador desbloqueado, e o que acontece, ou pode acontecer, qualquer pessoa que passa pode sentar e acessar os seus arquivos, e-mails, sistemas. Então sempre crie o hábito. Aperte o Windows, que é a bandeirinha do Windows no teclado, mais o L no Windows. O Ctrl, Command Q no Mac. Então, leva, gente, um segundo e protege tudo, tá certo? Segunda regra, né? Mantenha os nossos sistemas atualizados, gente. Você sabe por que o seu computador, gente, o seu celular vive pedindo atualização? Porque cada uma delas corrige, provavelmente, sempre uma vulnerabilidade que criminosos já exploraram, né? Então, ignorar essas atualizações é como deixar uma janela aberta em casa. Então, ative atualizações automáticas sempre que possível, tá certo? Terceira regra, use software original. Gente, softwares piratas são uma das principais fontes de malware. Além de ser ilegal, você percebe atualizações de. Você não recebe atualizações de segurança. Então, use programas originais
mesmo que sejam versões ali talvez gratuitas ou código aberto, tá certo? Quarta regra, redes domésticas, gente. Muitas pessoas têm, né, o roteador, o Wi-Fi com a senha padrão de fábrica. E isso é um risco muito grande. Então troque já. Use ali o WPA2 ou WPA3, que mantém, né, uma senha mais forte, né, e mantenha firmware do roteador atualizado, né? É a porta de entrada da sua casa digital, gente. Então, quinta regra, trabalho remoto. Se você trabalha de casa ou em trânsito, né, use a VPN, que é a rede privada virtual da empresa. Ela cria, gente, um túnel seguro entre o seu computador até a rede da empresa. Evite redes públicas, como de aeroportos, de cafés, shoppings, para acessar dados sensíveis. Se você não tiver alternativa, use os dados do celular, que costumam ser mais seguros ali, tá bom? Proteger, gente, dispositivos e redes é proteger o caminho por onde os seus dados, né, viajam. Então, pequenos cuidados, né, evitam grandes dores de cabeça. Tá certo? E vocês estão vendo que são coisas muito simples, né, gente? Coisas que, se a gente for ver aqui, como travar o computador, o celular, não esquecer, né, as coisas abertas quando a gente se ausenta, são coisas simples que talvez, muitas das vezes, são os primeiros canais a serem atingidos, os primeiros canais a serem, né, atacados ali dentro de uma empresa. Então, tem uma importância muito grande você saber que o Windows e o L trava, são comandos ali que eu passei para vocês, vocês podem ver aqui, até coloquei, para que vocês criem hábitos mesmo, que seja natural. Eu mesmo, se eu me levantar agora, minha mão já vai automática, aqui meu subconsciente, né, já ativa esse modo protetor, né, que eu criei aí para mim quando eu estou ausente, né, do meu computador ou do celular ou algo específico, tá certo? E também atualizações, gente. Quero reforçar essa parte porque muitas pessoas acham que a atualização é exagero, pesa o celular, mas não. Sempre a segurança tem que ser atualizado constantemente. E isso é natural, né? Por quê? Enquanto desenvolvedores de software de segurança, né, do Android, do iOS, estão atualizando o Windows, é porque ativamente todos os dias recebem ataques maliciosos e com isso tem que criar softwares que impedem esses ataques diretos aí, tá certo? Para proteger a nossa integridade dos nossos dados aí, né, pessoais, tá certo? Agora, gente, eu vou falar um pouco sobre dados e documentos, tá bom? Que se conecta muito a controle e responsabilidade, gente, tá bom? Então vamos lá. Agora, a gente vai falar, na verdade, sobre o coração da proteção de dados, né? Como armazenar, compartilhar e eliminar informações, né? Porque, gente, não basta a gente apenas proteger o acesso. É preciso cuidar do ciclo de vida dos dados, tá? Então, vou trazer aqui para vocês mais algumas regrinhas, tá bom? Vamos começar aí pela primeira, né? Armazene, gente, suas coisas em lugares seguros, tá? Na empresa, os dados devem estar em repositórios com controle de acesso baseado, né, em necessidade. E o que significa, gente? Que cada pessoa só acessa o que realmente precisa para fazer o seu trabalho fluir. Não deixe arquivos confidenciais em pastas compartilhadas abertas para toda a empresa, tá? No seu computador pessoal, use pastas protegidas. Isso vai te auxiliar muito, tá bom? Segunda regra, criptografe dados sensíveis. Criptografia é como colocar os seus dados em um cofre, né, que só você tem a chave.
Então, em dispositivos móveis, né, notebooks, celulares, ative a criptografia de disco. Se o dispositivo for perdido ou roubado, os dados ficam inacessíveis sem a senha, tá certo? Então, criptografar é uma parte muito importante da segurança aí que você pode fazer no seu celular e também no disco rígido do seu computador, do seu notebook, tá certo? Terceira regra, compartilhe apenas com quem precisa. Então, antes de enviar um e-mail, gente, com alguns dados pessoais, confira o destinatário, né? Quantas vezes vemos casos de envie para pessoa errada, né? Ah, então a pessoa enviou para a pessoa errada. Revise o endereço, gente. Use a função para e com cópia oculta. Então, quando necessário, em ferramentas de nuvem, configure permissões adequadas, tá certo? Quarta regra, gente. Elimine dados de forma segura. Então, quando um dado não é mais necessário, ele deve ser excluído, né? Mas excluir da lixeira não é apagar realmente o arquivo. Então, para dados sensíveis, use a formatação segura ou ferramenta de destruição de dados. Em dispositivos físicos, né? A destruição física é a forma mais segura, tá certo? Quinta regra, respeite a LGPD. Lembre-se dos princípios finalidade, necessidade, transparência. Se você está tratando os dados pessoais, pergunte-se, né? Eu realmente preciso desse dado? O titular sabe como está sendo usado? Estou realmente tratando de forma segura, né? Essas perguntas, gente, devem, né, guiar suas ações sempre. Então, armazenar e compartilhar dados com responsabilidade é um sinal de profissionalismo, tá? Ele demonstra que você entende o valor e a sensibilidade das informações que lhe são confiadas, tá certo? Não se esqueçam disso. Bom, com o trabalho remoto, gente, né, e o híbrido também, que a gente conhece, algo que veio à tona, né, agora em 2019, 2020, 2021, né, as reuniões virtuais se tornaram parte essencial da rotina. E elas trazem riscos específicos, gente, que exigem, né, uma atenção aí. E não vai ser diferente. Eu vou passar algumas regrinhas para vocês, né? Então, a primeira regra, antes de compartilhar a sua tela, gente, verifique o que está sendo visível ali. Quantas vezes, quantos casos a gente já viu de alguém compartilhar a tela, né, e mostrar e-mails pessoais, conversas de chat e até senhas salvas no navegador. Então, antes de clicar em compartilhar, feche aquelas abas desnecessárias, desative as notificações e tenha certeza de que apenas o conteúdo relevante está visível, tá certo? Segunda regra, use senhas em salas virtuais. Reunião sem senha pode ser invadida por pessoas não autorizadas, né? Configure sempre, gente, uma senha e use a sala de espera para controlar quem entra. Compartilhe o link e a senha apenas com os participantes necessários daquele momento, tá bom? Terceira regra, armazene gravações com segurança. Então, se a reunião é gravada, né, o arquivo contém informações sensíveis, com certeza. Então, armazene em local seguro, repositório corporativo com controle de acesso aí, com certeza. E compartilhe apenas com quem tem a necessidade de estar vendo. Não deixe gravações em pastas públicas ou na nuvem pessoal de vocês, tá certo? Quarta regra, né? Chats corporativos, gente. Evite discutir dados sensíveis em grupos amplos. Se precisa tratar, né, informações pessoais ou confidenciais, use canais privados ou, melhor ainda, e-mail com destinatários específicos. Então lembre-se, chats corporativos podem ser auditados, tá bom? E esses cuidados parecem pequenos, mas evitam vazamentos acidentais, né, que podem ter consequências muito graves à empresa
e também para os titulares, os envolvidos, tá certo? Então, eu acredito que aqui já trouxe uma clareza para vocês, de algumas regras para vocês levarem no dia a dia. E claro, gente, é aquilo, ser sempre consciente, ter pensamento crítico. Lembra? Hardware, né? Soft skill e hard skill, né? Muitas das vezes os bandidos que a gente viu aqui, os invasores, usam a soft skill deles, boa comunicação, né? Consegue ligar para você e fazer com que você acredite que ele é um técnico de empresa X ou Y, né? Porque eles usam ali toda a abordagem social, né? Por e-mail, imediatismo, né? Ah, clique aqui que é urgente, clique senão você vai ter um bloqueio imediato no seu cartão. Essas coisas faz com que a gente fique preocupado, né? Muitas das vezes a gente receber estar em uma viagem, a gente acaba clicando porque a gente precisa daquele cartão. Veja sempre o remetente. Passe o mouse por cima ali do remetente e veja, aquele link vai realmente levar para o site oficial do banco ou não? É algo estranho. É um encurtador de link que usaram aqui, né? Não tem a ver com o site oficial do meu banco. Então, tomem cuidado, né? Pois às vezes ações imediatas, mas ações sem pensar pode trazer ali grandes preocupações, né, e grandes, né, comportamentos inadequados com os dados das outras pessoas e até mesmo com os de vocês, certo? E agora, gente, nós chegamos, né, no final da nossa aula e também, né, estamos encerrando, né, aí mais um ciclo aqui do nosso módulo, que é a segurança da informação, né, a LGPD. E eu quero trazer aqui para vocês, né, recapitular realmente, né, tudo que a gente aprendeu juntos aqui sobre a lei LGPD, sobre os cuidados da tecnologia, né? Então, vamos lá. Eu quero iniciar aqui. A gente aprendeu sobre senhas fortes e autenticação de dois fatores, né, gente? Porque são a primeira barreira contra os invasores, né? Então, sempre ter ali, descobriu a minha senha, mas ele não tem a minha digital ou o meu rosto para me identificar, não é mesmo? Então, não vou ter uma invasão direta e já fui notificado por essa tentativa de invasão, né? Também use gerenciador de senha, gente. Ative o 2FA, né, que é a autenticação de dois fatores, em tudo. Nunca compartilhe suas credenciais. Vimos também que e-mails e mensagens, gente, são veículos comuns de ataques. Então desconfie de remetentes desconhecidos. Não clique em links suspeitos. Não baixe anexos, gente, não confiáveis. E claro, gente, sempre reporte tentativas de phishing, tá? Cuidamos dos dispositivos também de redes, né, gente? Então, bloquear a tela ao se ausentar. Mantenha os sistemas, os celulares atualizados, gente. Use programas originais, softwares originais, para que eles atualizem também. Muitos programas piratas que a gente instala, que tem ali no mercado um valor, então por isso que a gente usa o pirata ali, eu no caso prefiro o original sempre, você recebe atualizações, melhorias, principalmente na área da segurança, tá bom? Proteja sua senha Wi-Fi, gente, e use a famosa VPN no seu trabalho, que é o famoso túnel de conexão entre as redes, tá certo? Tratamos de dados e documentos, então armazene em locais seguros, gente. Criptografe, dados que você vê que são dados ali que precisam de uma atenção maior, são mais sensíveis. E compartilhe com quem realmente precisa somente as informações que você realmente precisa informar aquela pessoa. E elimine dados de forma segura e respeite a LGPD, tá certo? E por fim, deixa eu tomar uma água. E por fim,
trouxemos para a reunião, né, reuniões e colaborações, antes de compartilhar a tela, gente, verifique o que está visível. Use senhas em salas virtuais. Armazene essas gravações, gente, com segurança e evite dados sensíveis em chats amplos, certo? Bom, agora antes de encerrar aqui, eu quero deixar uma pergunta para vocês, tá? Qual dessas boas práticas você vai começar a aplicar hoje? Isso mesmo, gente. Pense em algo concreto mesmo, né? Talvez já inicie aí com seus aplicativos a ativar a autenticação em 2 fatores, né? Na sua conta de e-mail, no seu aplicativo de rede social também é importante. Talvez seja começar a usar, né, o que eu disse do gerenciador de senha, ou talvez, né, seja, né, começar ali com o hábito de bloquear a tela ao se ausentar ou revisar ali as permissões de compartilhamento dos seus arquivos na nuvem. Sempre deem um olhar a esses pontos. Escolha uma delas e comece já hoje, gente. Porque, como eu digo, segurança não é um destino, é um processo. É construído dia após dia com pequenas atitudes que se tornam hábitos. E cada hábito seguro que você incorpora não só protege você, mas também a empresa aonde você trabalha, né, os colegas e também os clientes, certo? Com esta aula encerramos a nossa disciplina, gente. E ao longo dessas 4 aulas, a gente aprendeu o que são dados pessoais, identificamos riscos, né, para proteger você e a organização, e esses conhecimentos são ferramentas essenciais, valiosas aí, gente, para sua carreira e para sua vida. Então leve contigo sempre. Muito obrigado por ter participado aqui. Que você leve esses aprendizados para o seu dia a dia e se torne realmente um agente de segurança onde quer que você esteja, tá certo? Então, nos vemos aí nos próximos módulos, gente. Fico por aqui, professor Jefferson. Não se esqueça de fazer download do slide, do material de apoio, para que você consiga, com êxito, né, gente, fazer a avaliação aí da nossa aula, tá bom? Reveja, fique à vontade, volte ao momento da aula que você acha que precisa, foi algo de valor para você nesse momento, para que seja mais fácil também você pôr em prática todos os pontos que nós abordamos aqui. Tá bom? Então, novamente, grande abraço a todos e até a próxima.